Será que as ações do Bradesco e do Banco do Brasil podem te fazer milionário ou multimilionário? Será que tem uma melhor que a outra? Qual será que é uma melhor pagadora de dividendos? Ou será que o ideal não seria comprar as duas e diversificar, que nem o Luiz Barsi está fazendo? Como fazer esse tipo de decisão? Eu sei que isso chama a sua atenção, até porque o contexto dessas ações elas são bem diferentes. O Banco do Brasil está meio que no 0 a 0 sem considerar dividendos nesse ano, já Bradesco está caindo mais de 25%. E aí alguns pensam, poxa, Banco do Brasil é muito mais estável, faz muito mais sentido. E outros pensam, não, foi Bradesco que caiu, então vou comprar Bradesco que está mais descontado. Enfim, eu vou falar sobre essas duas ações nesse vídeo e tentar te ajudar a responder as principais dúvidas que você tem sobre investimento. E eu quero começar comentando o que está acontecendo com essas empresas, tá? Porque a cotação, ela revela uma história, né? O histórico de cotação reflete tudo aquilo que andou acontecendo recentemente com essas empresas e principalmente a percepção dos investidores, porque se tem mais investidor disposto a vender uma ação do que investidor disposto a comprar, essa ação ela vai cair. Agora, se o contrário acontece, essa ação ela vai subir. Então eu quero começar com o Bradesco, que é aquela que está sofrendo mais no prazo mais curto. A Genial, por exemplo, diz que os números do segundo trimestre de Bradesco devem ficar abaixo do esperado e a própria cotação de Bradesco mostra que as coisas não estão tão bem por lá hoje. Porque qual o contexto? Tá? Nos resultados do primeiro trimestre desse ano, o Bradesco reportou uma queda no lucro. No comparativo anual, 2% de queda mais ou menos, mas o suficiente para deixar investidores na dúvida. Dentro desse resultado, houve uma melhoria na questão da inadimplência, que era algo que o Bradesco vinha sofrendo nos trimestres anteriores. A despesa com devedores duvidosos caíram de cerca de 10 para cerca de 8 bilhões e outras despesas operacionais também caíram. E uma outra área do banco, a área de seguros, viu seu lucro crescer bastante, crescer 10% no comparativo anual, que dos 4,2 bi de lucro do Bradesco, 2 bi vieram da área de seguro. Só que o ponto é que os resultados de Bradesco não se resumem ao último trimestre, e sim aos últimos trimestres, e já faz um certo tempo que esses resultados eles vêm caindo, tanto é que o ROI do banco, que chegou a bater 20% em 2015 e chegou a bater 14% em 2021, ele voltou a um patamar próximo ao que era ali em 2019. Aí os analistas da Genial Investimentos, por exemplo, eles preveem o ROI chegando perto de 11% e bem abaixo da concorrência. Em outras palavras, eles acham que vai melhorar, mas não o suficiente. Os analistas da Genial, eles acham que o lucro líquido vai crescer 4% na comparação com o trimestre anterior e esperam que a linha de provisão com devedores duvidosos volte a crescer um pouco. A parte positiva é que eles esperam uma receita de juros maior depois de vários trimestres de contração. Só é claro, tudo isso são expectativas, tudo isso são previsões. Tem muito investidor que gosta de investir com base em previsões e ok, eu respeito isso, só que eu não gosto, eu prefiro a linha mais quantitativa, mais matemática, que parte do princípio de que todas as narrativas já estão ali embutidas no preço, ou seja, se as narrativas elas são pessimistas, elas vão estar ali embutidas no preço e essa ação ela vai estar descontada. Só que você tem que saber exatamente o que olhar. E se você não sabe exatamente o que olhar, ou se você acompanha apenas narrativa, você pode chegar a conclusões que até parecem lógicas, mas você não tem nenhum embasamento matemático por trás dela. Uma conclusão como a desse comentário aqui que eu li, o cara fala que, olha, longo prazo é Banco do Brasil, oportunidade de curto prazo é Bradesco. Ou a conclusão desse seguidor aqui, que a gente fez uma análise da sua carteira, que tinha ações do Bradesco, tinha ações do Banco do Brasil, mas, na minha opinião, por um motivo ruim. Como assim, Ramiro, por um motivo ruim? Esse cara que contou pra gente tinha comprado essas ações por conta de manchetes. Manchetes como essa, que diziam que as duas pagavam bons dividendos, que iam pagar numa data próxima. Enfim, investidores que, do meu ponto de vista, estavam sofrendo com um negócio chamado de viés da disponibilidade. Viés da disponibilidade, aquele viés que diz que a gente dá um peso muito grande para as informações facilmente disponíveis à nossa mente, ignorando várias outras informações, que no caso de investimento significa você comprar uma ação só porque você viu ela numa manchete, ou só porque alguém disse que é boa, sem ter um método, sem olhar números atuais, ou se você gosta de projetar o futuro, futuros de uma determinada empresa. O que eu mais gosto dessa linha de você ter uma estratégia clara, que nem precisa ser a nossa, você pode escolher a estratégia que quiser. Mas o ponto é que quando você tem uma estratégia, você deixa de ficar inseguro com as decisões a serem tomadas, passa a investir com muito mais segurança e, consequentemente, vai ter uma maior probabilidade de sucesso. E aí, se você, assim como esse inscrito que eu acabei de mostrar a carteira, sente que precisa de ajuda para traçar estratégias de investimento, para montar uma carteira ideal, para entender quanto investir em ações e quanto investir em renda fixa, então eu quero te convidar para que você participe de uma ação gratuita de consultoria de investimento, uma sessão em que você vai estar frente a frente com um consultor de investimentos credenciado pelo Clube do Valor, como fez esse inscrito aqui, que contou que a consultoria dele atendeu as expectativas, que gostou do profissional que atendeu ele, enfim, foi algo muito rico. Se você quiser ter essa conversa, a gente está com 5 vagas disponíveis para a semana que vem, pode agendar a sua conversa apertando aqui nesse primeiro link da descrição aqui, ou nesse link aqui, preenchendo um rápido formulário, a gente vai analisar as suas respostas e vai entrar em contato contigo pelo DDD do teu estado para marcar uma conversa, beleza? Enquanto você vai fazendo isso, agora
agora que você entendeu por cima o panorama de Bradesco, vamos falar sobre o panorama de Banco do Brasil, que recentemente teve suas ações rebaixadas pelo Itaú. Eles mudaram a recomendação de compra para neutra, num período em que a cotação do Banco do Brasil chegou a cair 5% e em que o Banco do Brasil pagou provento em pelo menos 3 diferentes momentos desse ano. Olhando um pouco mais para os resultados de Banco do Brasil, nos relatórios disponibilizados pela companhia, o lucro líquido chegou a crescer mais de 8% no comparativo anual, as despesas com devedores duvidosos, diferentemente de Bradesco, subiram quase 46% no ano contra ano, mas ainda assim o ROI do Banco do Brasil seguiu muito superior ao do Bradesco, como você pode ver aqui nesse histórico desse múltiplo, que está desde 2022 na faixa dos 18% e esteve em faixa parecida com essa em 2015, posteriormente 2019, embora aí tenha dado uma oscilada na crise de 16 e 17, também durante a pandemia. Agora daqui para frente, o que pode acontecer? Porque os analistas do Itaú deixaram de recomendar a compra de Bradesco e meio que falaram, olha, se você tem as ações, mantenha, se não tem, não compra. Bom, o relatório nos diz que a previsão é que o Banco do Brasil desacelere em 2025. Eles também apostam que a taxa Selic alta vai favorecer o crédito do banco por conta da sensibilidade dos investidores a possíveis riscos políticos. Então, em resumo, tem gente que não tem expectativas das melhores para as duas empresas. Em comparação, o ROI do Banco do Brasil neste momento está bem acima do ROI do Bradesco, mas por outro lado tem investidor bom, com muita credibilidade, track record inquestionável como o Bars, que vem comprando o Bradesco. E voltamos para a pergunta desse vídeo. Uma delas, as ações podem te deixar milionário? E em se tratando de dividendos, qual dela faz mais sentido? Enfim, para te responder isso, eu vou colocar alguns números dessas ações lado a lado. E eu vou fazer isso usando a planilha inteligente para seleção de ações. É um documento que a gente desenvolveu aqui no Clube do Valor para te ajudar a tomar melhores decisões de investimento. Esse documento que está aqui na tela, que além de ter um tabelão de indicadores de diferentes empresas, também tem rankings ali das melhores para piores em diferentes múltiplos. E também você pode fazer uma comparação de múltiplos dessas empresas, que é o que eu vou fazer aqui agora contigo. Você pode ter acesso a essa planilha de forma gratuita apertando aqui no segundo link na descrição, beleza? Então o que a gente tem aqui, tá? A gente tem duas empresas com bom desconto na relação de preço por valor patrimonial, com um detalhe, tá? Que é relativamente comum uma empresa pública, né, que o governo controla, ter um PVPA um pouco mais descontado, porque isso aqui já está embutindo um risco político. Então essa situação de uma empresa privada do mesmo setor estar mais descontado nesse múltiplo é relativamente rara. Agora, se a gente for olhar para o preço por lucro, o preço por lucro do Banco do Brasil está menor, ela está mais descontada de acordo com este múltiplo. No último ano, o dividend yield do Banco do Brasil é um pouco maior. Nos últimos 6 meses, Bradesco vem sofrendo mais, Banco do Brasil está meio que no 0 a 0, e Bradesco está com uma volatilidade maior, isso aqui é uma métrica de risco. E olhando para os números do ROI do Bradesco, ele é menor e a margem de Bradesco é menor. Agora, não adianta você só olhar para números sem saber o que procurar, sem ter uma estratégia clara, diga quais são os fatores que você deve olhar na hora de comprar ou não uma determinada ação, que é o que eu já vou te mostrar de acordo com a nossa estratégia máquina de dividendos, beleza? Eu já vou te mostrar porque antes disso eu vou responder a tal dúvida, né? Bradesco, Banco do Brasil podem te tornar milionários? A dúvida vai ser olhando para o dividend yield médio dos últimos 3 anos, projetando eles para frente, te mostrar quanto você deveria ter investido nessas empresas para receber R$1 milhão de dividendos por ano. Só para você ter uma ideia e depois fazer regra de 3, fazer suas contas e entender aí quanto investido em cada uma dessas empresas podem te gerar dividendos, beleza? Então o que eu fiz aqui, tá? Peguei Bradesco e Banco do Brasil, olhei para o dividend yield dos últimos 12 meses e dos últimos 3 anos e peguei a média do dividend yield dos últimos 3 anos. E o que a gente vai fazer aqui é simular que a média de dividend yield futuro vai ser igual ao do passado, o que não é necessariamente um fato, mas é uma forma de estimar dividendos daqui para frente. Então se a gente quiser aqui pensar em R$1 milhão de dividendos com ações do Bradesco, isso significa que a cotação atual você deveria ter 863 mil ações, cerca de 10 milhões de reais investidos. Lembrando que as ações do Bradesco têm mais risco atualmente do que a do Banco do Brasil, que talvez signifique que ela seja mais descontada, mas também que essa conta aqui se torna mais incerta. Se você quiser botar uma margem de segurança, descontar um pouco esse yield aqui, você vê que você precisaria ter mais de R$1 milhão de ações, beleza? Já no caso de Banco do Brasil, colocando aqui R$1 milhão em dividendos, você precisaria ter cerca de 479 mil ações e cerca de 12 milhões de reais investidos, porque a média do dividend yield do Banco do Brasil está menor do que de Bradesco. É claro que a gente pode colocar a margem de segurança, também pode projetar um futuro com um pouco mais de otimismo, por exemplo, e ver o que muda, né? Se a gente projetasse dividend yield futuro igual dos últimos 12 meses, você precisaria ter um pouquinho menos, cerca de 10 milhões de reais em Bradesco. E aí o grande ponto, tá?
elas vão te deixar milionário? Faz sentido ter uma meta de acumular tanto patrimônio assim em cada uma dessas duas ações? E a minha resposta é que não. Não faz nenhum sentido você pensar sob o ponto de vista de um cara que quer concentrar tudo em uma ou duas ações. E não tem nenhum problema ter a meta de ter 10 milhões de reais em ações do Banco do Bradesco ou de Banco do Brasil, mas eu só pensaria nisso num contexto que eu me projete com um patrimônio aí, de pelo menos uns 200 milhões de reais. Por quê? Porque ter patrimônio concentrado em uma só ação aumenta muito o teu risco. Tanto o Bradesco quanto o Banco do Brasil já despencaram no passado e não existe garantia nenhuma de que as ações vão seguir subindo sempre bonitinho, pagando um dividendo sempre bonitinho. Esse dividend yield aqui individual, ele pode oscilar muito, ele pode ser num ano 3%, ele pode ser num outro ano 12%, isso aqui pode mudar para um caramba. Então se você quer viver de dividendos, quer ficar milionário com os proventos recebidos na tua carteira, pensa em montar uma carteira diversificada com assim pelo menos 10 ações, pelo menos outras duas classes de ativos. É assim que a gente pensa, assim que a gente faz para os nossos clientes de Wealth aqui no Clube do Valor. E aí, quando o foco é selecionar ações boas pagadoras de dividendos, a gente usa essa estratégia aqui chamada de máquina de dividendos. Você pode levar um livro explicando ela para casa e revelando 7 ações que passam nessa estratégia de forma totalmente gratuita, apertando aqui no terceiro link na descrição. E aí você vai ver se Bradesco ou se Banco do Brasil estão lá. E enquanto você faz isso, eu quero te mostrar que essa estratégia aqui no passado, com uma alta volatilidade de 25% ano, maior que as ações do Bradesco hoje, por exemplo, teriam te entregue um retorno líquido real de 9%, com um dividend yield relativamente consistente ali entre 7% no ano, 10% no ano em que a bolsa ficou mais descontada, nessa faixa mais ou menos. E nos últimos 10 anos isso teria multiplicado bastante o patrimônio em termos nominais, teria ter uma renda passiva muito boa hoje. E aí, olhando para essa estratégia, nesse exato momento, as ações do Banco do Brasil não estão lá, elas estão na 24ª colocação no ranking aqui que a estratégia forma, olhando apenas dados, apenas matemática. Já o Bradesco está na 15ª posição, melhor colocado do que Banco do Brasil, mas também não está ali no hall de top 10. A grande questão é, poxa, que legal que você quer ficar milionário com ações, mas para isso você precisa de estratégia e não só de ações, de como investir toda a tua carteira. Se você quiser ajuda personalizada de alguém na minha equipe, aperta nesse botão aqui e agenda uma consultoria gratuita. Agora, se você quiser seguir aqui me assistindo no YouTube, entender melhor sobre essa questão de estratégia de longo prazo, tem um vídeo secreto que eu nem falo tanto dele, coloco no final de alguns vídeos, que é esse aqui, que revela a nossa estratégia passo a passo de gestão de carteira, beleza? Aperta aqui para saber mais. Era isso, um grande abraço e até a próxima.